Muito bem, como o Joel já dizia, adiantando aí um pouco da agenda do presidente, o presidente Jair Bolsonaro visitou no fim da manhã de hoje o Muro das Lamentações em Jerusalém, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. É a primeira vez que um presidente brasileiro é acompanhado de uma autoridade israelense em visita ao local considerado sagrado. Na maioria das vezes, a visita ao muro acontece sem a presença de autoridades israelenses, uma forma de não se envolver no conflito entre Israel e Palestina. Então, sigo girando você, Vera. Acho que ele poderia ter feito uma agenda mais multilateral nessa ida à região ali, a Israel, poderia estender algum tipo de conversa também com a ala moderada dos palestinos, porque não é só de terroristas que é feita a Palestina. Eu acho que isso seria mais condizente com o que é a trajetória, a história da boa diplomacia brasileira, não aquela do PT, que escolhia aliados num campo ideológico, e nem essa que escolhe em outro, justamente por coisas como essa que o Joel falou. Pode ser que amanhã ou depois, e está muito próxima a eleição israelense, mude o regime, mude toda a negociação. Não nos cabe nos envolver em briga dos outros. Isso é uma regra básica da democracia, uma regra básica da diplomacia mundial. Mas porque há muitos palestinos, há libaneses, há sírios no Brasil, há colônias importantes de origem árabe. O Brasil não ganha nada se metendo nesse confronto. Eu sei que a comunidade judaica é uma das bastiãs aí do apoio a Jair Bolsonaro, foi importante inclusive na sua campanha, é importante na comunicação, está ganhando espaço, ele está se aproximando com isso, ok, que isso seja mantido, ninguém está questionando esses laços, mas o Brasil não precisa empenhar a sua palavra como player internacional, não precisa embicar a sua diplomacia por razões que são muitas vezes uma mistura de razões de Estado, razões ideológicas e razões religiosas. Essa barafunda, essa mistura não é um bom caminho para se tomar decisões comerciais nem diplomáticas. Eu acho que a viagem poderia ter sido montada de uma maneira mais equânime, que não ficasse tão evidente que o presidente está indo lá prestar tributo a um país e a um único grupo político dentro desse país. Isso não é um bom caminho em relações diplomáticas. Andreasa, sua leitura. Eu acho que eu entendo tudo que a Vera disse e não estou aqui contrapondo, não. Só chamando a atenção para o fato de que se trata do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. É impossível que, sendo que tendo sido eleito como foi, com as bases que tem e cultivando as tropas que cultiva, que tivesse uma agenda multilateral nessa viagem, que conversasse com algum representante palestino. Seria um tiro no próprio pé da persona política que construiu para si. O problema mais grave que enreda o Jair Bolsonaro e implica o Brasil é que nas duas principais viagens que ele fez até agora, para os Estados Unidos e agora para Israel, ele se associa mais ao líder, ao presidente ou ao primeiro-ministro de turno, do que ao Estado, do que à nação, do que ao povo. A Vera mesmo disse, a um grupo político, tendo no horizonte eleições, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Vocês viram que nos Estados Unidos ele fez pregação pela campanha do Donald Trump e projetou a vitória do Donald Trump. Eu pessoalmente acho que ela é bastante provável, mas eu falo desde aqui sem implicações como a do presidente ao fazer isso, porque pode circunstancialmente haver uma derrota e nesse caso ficou associado ao outro sistema, outro esquema de poder. Idem agora em Israel. É como se o presidente da República do Brasil estivesse visitando o Benjamin Netanyahu e não o grande Estado de Israel. Esse é um problema que pode ter desdobramentos negativos para o Brasil no futuro. Ainda que a eleição esteja apertada, que alguns digam que o Netanyahu é favorito, enfim, não saberemos. Mas para que essa associação fulanizada, individual, em vez de uma associação que una os povos, a nação, o Estado, sem personalismo, mas é difícil.
Joel. Exato, o Bolsonaro está se aproximando, e mesmo porque ele é parte dessa direita linha dura de vários países aí, como Netanyahu em Israel. Inclusive a oposição a Netanyahu já anunciou que, se vencer, vai procurar que Israel se aproxime não de governos populistas como o de Jair Bolsonaro. Então tem um grande risco aí também, né? Você está criando uma aproximação entre dois países, mas que depende totalmente do governo de turno. E se mudar, como é comum que mude, todo esse trabalho é perdido. O Bolsonaro ali em Israel continua jogando, evidentemente, com a opinião pública brasileira. Tirou fotos segurando arma, falou de armas, rezou ali também no Muro das Lamentações junto com o primeiro-ministro. Sem dúvida, um ato em si mesmo bonito. Agora, está se aproximando e se unindo a um projeto político específico, muito menor do que uma relação entre os nossos países, e está esquecendo uma realidade complexa da região. Por exemplo, que olha, existe uma minoria cristã importante na Palestina, por exemplo. Isso é totalmente ignorado em outros países do Oriente Médio e que não são pró-Israel. Cria-se uma visão maniqueísta, dicotômica entre Israel e mundo árabe, que seriam entre judeus e muçulmanos, por exemplo, ou judeus e cristãos versus muçulmanos, quando isso não corresponde à realidade. E nisso, viram-se os olhos para muitas atrocidades aí. A gente sabe perfeitamente, atrocidades que são dos dois lados. Conhecemos bem também o terrorismo praticado muitas vezes aí pela Palestina ou pelo Hamas, mas mesmo assim, existe uma demanda por convivência na qual o Brasil já teve uma tentativa de um papel mais conciliatório, a tentativa de facilitar as relações e a paz entre os dois. É claro, imaginar uma paz surgindo em curto prazo entre Israel, Palestina e mundo árabe é uma coisa muito distante. Mas o Brasil antes podia dizer que estava, no mínimo, contribuindo ou tentando fazer sua contribuição para um lado certo, para um lado contra a violação de direitos humanos, para um lado de uma tentativa de promover a convivência e uma solução de dois estados. Agora está se aliando a um projeto de poder bastante radical e que a gente sabe que ocupa e viola e mata, sim.